Pessoal, e quanto ao trabalhador rural? Como é que eu sei que o cidadão é trabalhador rural? Eu vou ler a CLT, professor. CLT está desatualizada. Está desatualizada nesse caso aí desde 1973. É importante que você saiba, que você se relembre que a CLT ela tem um critério, tá, de vinculação trabalhador rural que não é mais utilizado hoje em dia, sendo que a Lei 5.889 ela não revogou expressamente os artigos da CLT. Então, se você for ler a CLT, você vai encontrar ainda esses artigos lá previstos, né, lá colocados. Então, o que a gente vai utilizar de critério é justamente o da 5.889, que são critérios bem simples. Para você ser considerado trabalhador rural, o empregador tem que exercer a atividade rural. E tem que ser realizado em prédio rústico. Tá? Então, em área rural ou prédio rústico. Então, aqui o enquadramento do rurícola vai ser próximo ao enquadramento dos outros trabalhadores. A gente sabe que a pessoa que trabalha no banco é bancário. Né? O enquadramento normal é pela atividade principal do empregador. Aqui do rurícola passou -se a adotar esse método, que é um método mais próximo dos outros trabalhadores. Então, hoje, não se aplica mais o texto do artigo 7º, a linha B da CLT. O que importa é a situação dele se vincular a um empregador rural, a ele ser vinculado a um empregador rural, né? Um empregador que exerça atividade rural. Por exemplo, uma fazenda que tenha gado, tenha uma plantação, enfim, e utilize isso para venda. Então, pouco vai importar para o direito do trabalho se o cidadão é pecuarista, né, se o cidadão é cavaleiro, se ele é um almoxarife, se ele é um datilógrafo, se ele é um secretário, se ele é o administrador da fazenda, se ele é advogado, né, se ele é contador, pouco importa. Importa que ele trabalhe como um primeiro requisito para um empregador rural. O segundo requisito é que ele trabalhe no imóvel rural ou em prédio rústico. O imóvel rural é aquele que situa-se fora da zona urbana. Esse é o mais fácil, né? É a fazenda, né? É aquele imóvel que fica a alguns quilômetros da área urbana, né? Lembrando que a área urbana é aquela que é servida por algumas benesses urbanas, como pavimentação, o recolhimento de lixo. Ela é efetivamente, o imóvel rural é aquele que se situa geograficamente na área rural, fora da área urbana. Se você pegar uma cidade qualquer, é aquele imóvel que se situa fora da cidade. Esse é o imóvel rural. Já o prédio rústico é aquele prédio que é dentro da cidade, ele é incrustado no espaço urbano, mas ele tem características de imóvel rural. Tá? Ou seja, nele é exercida a atividade econômica rural. É porque eu estou gravando aqui do meu notebook, então fica ruim para eu mostrar. Mas se eu fosse aqui atrás, aliás, aqui, né? Se eu fosse aqui atrás da minha casa, eu poderia mostrar para vocês um terreno, que hoje é um terreno baldio, né, mas que antigamente era utilizado para a produção de milho. É dentro da cidade. Se você for aqui atrás da minha casa, você consegue ver, inclusive, a rua pavimentada, a avenida. E ele é completamente geograficamente inserido dentro da cidade. Entretanto, é um imóvel rústico, porque se exercia nele a atividade de plantação de milho.
Hoje ainda se exerce a atividade de pasto para um boi, uma vaquinha. Se exerce a atividade ainda agropastoril. Então, veja que o prédio rústico ele é dentro da cidade, mas ele tem que nitidamente ser utilizado para o exercício da atividade de agropastoril, agropecuária ou qualquer atividade rural. Então, ele tem que estar incrustado dentro da cidade. Isso normalmente acontece porque a cidade cresce, né? Muitas vezes você tem um imóvel que era fora da cidade originalmente e a cidade cresceu e o englobou. Né? Isso é muito comum em capitais e em cidades maiores. Lembrando, claro, que o prédio rústico ele não precisa ser aquele prédio que está caindo nos pedaços, não. Ele é um prédio que é utilizado, é uma área geográfica, aliás, que é utilizada para atividade agropastoril. E apesar da gente utilizar o termo prédio rústico, pode inclusive não ter nenhuma construção. É o caso desse terreno aqui vizinho da minha casa, né, vizinho na parte de trás. Ele só é cercado. Não tem nenhuma construção. Quando eu falo em prédio rústico, eu estou falando do terreno. Tá? Não necessariamente de um prédio onde é realizada a atividade de agropastoril. Então, se eu estou no imóvel rural ou em prédio rústico e o meu empregador exerce como atividade principal a atividade agropecuária, eu serei um trabalhador rural.